Olá, eu sou o pastor Paulo Faustino, aqui da Igreja Batista Videira. E hoje nós estamos aqui para participarmos da Escola Bíblica Dominical, essa escola que tem como objetivo levar as pessoas a estudarem a Palavra de Deus. E é com muita alegria que nós recebemos você aqui no canal da Videira, tá bom? Sinta-se à vontade, a casa é sua, na verdade a casa é de Deus. Mas você é muito bem-vindo aqui conosco para estudar a Palavra de Deus. E nós estamos estudando desde o domingo anterior a respeito da segunda vinda de Jesus. E nós temos o vídeo aí, você pode acessar, e nós não estamos interessados em adentrar em correntes escatológicas, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, não é a nossa proposta isso. Nós queremos, na Palavra de Deus, buscarmos os textos, os principais textos que falam a respeito do advento da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E para tanto, nós vamos orar, pedindo que o Senhor mesmo nos ajude a entender a sua palavra. Vem comigo, vamos conhecer mais sobre a segunda vinda de Jesus. Oremos. Senhor, nós pedimos tua bênção nesse momento para que ao estudarmos a tua palavra, sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo. E assim, Senhor, sejamos alimentados pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos dê entendimento, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem, então nós vamos dar prosseguimento ao estudo que iniciamos domingo passado, e com a graça de Deus, vamos continuar com ele, na mesma toada. Vamos procurar aqui na Bíblia ensinos a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. Bom, hoje nós vamos começar com uma pergunta muito importante. Sabendo quão humano é adiar tudo, que nos diz Cristo que devemos fazer em relação à segunda vinda dele? Você sabe que muitas pessoas têm uma tendência de adiar as coisas, não é? Vamos deixar para amanhã, para depois de amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, não é mesmo? É uma tendência humana, a maioria das pessoas tem essa tendência de um modo ou de outro. E em Mateus capítulo 24, versículo 42, Mateus 24, 42, o texto estará aqui, nós lemos assim, são palavras de Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A nossa tendência é achar que Jesus não voltará tão cedo. Com isso em mente, relaxamos. É isso mesmo, a gente acaba relaxando. Afinal, já passam 2000 anos e ele ainda não voltou. Então, as palavras do Senhor não são de relaxamento. Veja, vigiai. Você não pode vigiar e estar relaxado. Para você vigiar, você precisa estar atento, com atenção, com foco. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo, você acredita mesmo, você percebe no povo de Deus, em geral, que o povo de Deus está vigiando, aguardando, na expectativa da volta de Cristo? Você sente isso nas igrejas de Jesus? Na sua vida, você vive com isso em mente? Jesus pode voltar a qualquer momento. Você vive assim? Você e eu somos alertados pelo Senhor Jesus para vigiarmos. Vigiai, pois. Qual o motivo? Não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Como não sabemos o dia da vinda do Senhor, nós devemos aguardá-lo sempre e estarmos em prontidão, com a nossa vida focada em Jesus,
voltada para Deus. É isso que ele deseja de cada um dos seus seguidores, da sua igreja, portanto. Vamos em frente. Como nos preveniu Jesus para que não sejamos surpreendidos por este acontecimento, a segunda vinda dele? Lá em Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36, a palavra de Deus diz assim, Lucas 21, versos 34 a 36. Olhai, disse Jesus, olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. A palavra do Senhor não poderia ser mais objetiva e mais necessária também. Ele está dizendo aqui coisas muito importantes, está dizendo, olha, olhai por vós mesmos. Nós precisamos cuidar da nossa vida, literalmente. Nós não devemos ficar preocupados com os outros e esquecer da nossa própria vida. Olhai por vós mesmos. Por que, disse Jesus? Ele não quer que em nossa vida ocorra que o nosso coração esteja focado em glutonaria, você comer até passar mal, embriaguez, abusar do álcool, ficar bêbado, dos cuidados da vida, ter uma vida focada somente nos cuidados aqui deste mundo, achando que a sua existência é meramente aquela que ocorre aqui nesse mundo. Jesus não quer isso. Ele disse que se nós estivermos com a nossa vida focada em glutonaria, em bebedice e também em focar somente nesse mundo, aquele dia, ou seja, a segunda vinda dele, será para nós um laço. Laço aqui é uma expressão em que você, caçando, você pega um animal, você laça um animal. O animal é surpreendido por algo que o prende. Então, Deus, o Senhor, não quer que a segunda vinda dele seja uma coisa ruim para a gente. E assim ele diz, olha, a minha segunda vinda há de vir sobre todos que habitam na face da terra. Os crentes verão essa realidade, verão a segunda vinda do Senhor. Aqueles que não creem em Jesus, os ateus, as pessoas que seguem outros caminhos, todos verão o Senhor Jesus voltando em glória. Muita gente, ao ver um vídeo como esse, vai dar gargalhadas, vai debochar. Muitas pessoas estão dominadas pelo diabo e estão com o coração fechado para Deus, para as suas verdades. E é algo incrível você imaginar que em determinado momento da história humana virá o Senhor Jesus, voltará com miríades de anjos tocando trombetas. Os crentes haverão de se alegrar, mas aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, vai ser um dia muito ruim, muito tenebroso para esses. Enfim, Jesus disse, vigiai, pois, em todo o tempo, orando. O Senhor quer que a gente ore, que a gente tenha uma vida de dependência dEle, uma vida de comunhão com Ele. Oração não é uma opção para o crente em Jesus. Oração é para o crente em Jesus aquilo que o combustível é para um carro. Sem combustível o carro não consegue andar. Nós precisamos de oração. E nunca houve uma geração de crentes na história do cristianismo que orasse tão pouco, que desprezasse tanto a oração como a nossa geração. Os crentes não têm mais tempo para orar. E quando nós não temos tempo para orar, significa que não temos tempo para Deus.
E se não temos tempo para Deus, não estamos vigiando, pelo contrário. Sendo assim, o Senhor diz: vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, esteja vigilante em oração, meu irmão, minha irmã, para que você esteja em pé nesse momento maravilhoso da volta do Senhor Jesus. Essa é a palavra dele para mim e para você. Vamos em frente? Por que a volta de Jesus, anunciada há 2000 anos, parece demorar para se realizar? Puxa, fazem 2000 anos que o Senhor Jesus esteve entre nós e há 2000 anos a igreja dele espera a segunda vinda. Por que está demorando tanto, se é que podemos dizer isso? Veja só o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 9. A palavra diz assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus criou o tempo. Portanto, Deus, o Criador, ele é atemporal. Ele está acima do tempo. Ele criou o tempo. Essa noção de passado, presente, futuro é nossa, criatura, não do Criador. Por isso a Bíblia diz que um dia para o Senhor e 1000 anos são a mesma coisa. Portanto, o Senhor está prestes a voltar. Ele disse que voltaria e voltará. E por aquilo que entendemos da palavra de Deus, ele está às portas. Cuide de sua vida diante do Senhor, para que você esteja preparado para esse momento. O Senhor não está demorando. O Senhor está aguardando o tempo que ele já predeterminou para a volta de Jesus Cristo. Continuando aqui no nosso estudo, vamos para um outro ponto, uma outra questão. Enquanto esperamos por Jesus, como devemos viver a nossa vida? O Senhor voltará. Eu acredito que você crê nisso. Então, como que nós devemos viver enquanto Ele não volta? Na expectativa dessa volta, como deve ser a minha vida, a sua vida? Agora vamos para uma epístola que Paulo escreveu a Tito, e nós veremos lá no capítulo 2 de Tito, versos 11 e 14, quando a palavra de Deus nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Querido amigo, querida amiga, querido irmão e irmã em Jesus Cristo, nós devemos aguardar a vinda do Senhor, renunciando à impiedade. Nós não devemos permitir que a impiedade, a forma mundana de viver, esteja em nosso coração, em nossa vida. Renunciando à impiedade, renunciando às paixões mundanas. O mundo ama coisas que Deus chama de pecado. E eu e você, meu irmão, minha irmã, nós não podemos entrar nessa. Aquilo que o mundo aceita, aquilo que o mundo ama, aquilo que Deus chama de pecado, para nós também deve ser pecado. Hoje,
o diabo tem usado pessoas, líderes, pastores, para tentar enganar o povo de Deus e os incrédulos também a respeito daquilo que Deus acha certo e errado, tentando amoldar a igreja ao mundo. Mas o que a igreja deve ser é fiel à palavra do Senhor. A palavra do Senhor bem interpretada, diga-se de passagem, não é? Não basta você ler, você precisa interpretar, pedir ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento para que você extraia as verdades da palavra de Deus. Bem, nós precisamos aguardar a bem-aventurada esperança, o aparecimento do Senhor Jesus, não permitindo que o mundo entre em nossa vida. E eu digo mais, que o mundo entre em nossas igrejas, como tem entrado. Temos que estar atentos. O Senhor está prestes a voltar e nós precisamos nos afastar daquilo que Deus considera mundano. Não importa se você acha errado ou certo, ou mesmo eu ache errado ou certo essa ou outra coisa. O que importa é o que Deus acha. Se Deus diz que é pecado, é pecado. Ponto. Como será ou como estará o mundo quando Jesus regressar? Você já se fez essa pergunta? Como é que vai estar o mundo? Não é? Lá em Mateus 24, 37 a 39, a palavra de Deus diz assim, são palavras de Jesus. Mateus capítulo 24, versos 37 a 39. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só o que Jesus está dizendo. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus dá uma demonstração de como será os dias que precederão a sua segunda vinda. As pessoas estarão vivendo dissolutamente, como nos dias de Noé. As pessoas estarão assim sem se preocupar com a volta do Senhor Jesus, sem se preocupar com o que é pecado, o que não é pecado, o homem achando-se que é Deus, o homem e a mulher completamente de costas para Deus, satisfazendo a sua carne, seus desejos mais pecaminosos. E então, nesse dia, como nos dias de Noé, todo mundo ali vivendo dissolutamente, eles nem perceberam que Noé entrou na arca, mas a ficha só caiu quando o dilúvio chegou. E aí já era tarde. Assim diz Jesus, será também a vinda dele. Os dias que precederão a vinda do Senhor Jesus, a humanidade estará como está agora. Ninguém preocupado com a segunda vinda de Jesus. O que era errado anos atrás, tempos atrás, hoje é certo. E aquilo que é certo hoje, né, se você tentar fazer o que é certo hoje, você é uma pessoa completamente alienada, uma pessoa que não deveria nem viver no meio dessa sociedade aos olhos do mundo. Cada vez mais se fecha o cerco na sociedade para os verdadeiros crentes em Jesus. A sedução em agradar ao mundo leva pastores e igrejas a abrir as portas para o pecado, para que assim possam atrair pecadores. Igrejas crescem numericamente, sem encher, sem povoar o céu. Meu querido amigo, minha amiga, a palavra de Deus é muito clara. Jesus disse com todas as letras, olha, pouco antes da minha volta,
a sociedade estará, a humanidade estará como nos dias de Noé. Nem vão se lembrar da minha volta, nem vão se lembrar de Deus. Mas aí, quando eu voltar, será tarde demais para eles. Será a vinda de Cristo um momento para recompensas? O que você acha? Mateus 16, 27, que Jesus nos ensine, que Jesus nos esclareça sobre isso. O Senhor diz assim, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. O Senhor vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha, os crentes em Jesus que vigiam, que oram, os crentes em Jesus que amam missões, os crentes em Jesus que lutam contra o mundanismo, contra o pecado, os crentes em Jesus que se preocupam em evangelizar, em testemunhar, os crentes em Jesus que não abrem mão daquilo que a palavra de Deus chama de certo e errado, ou seja, dos ditames éticos e espirituais da palavra de Deus, os crentes em Jesus serão recompensados. Pastor, que recompensa é essa? Você verá no dia, mas eu tenho certeza que é coisa muito boa. Muito boa. Vamos em frente. Por que Jesus regressará? Por que Jesus regressará? Melhor dizendo. Hebreus 9, 28. Vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Que coisa linda. Quanto texto nós temos aqui. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, ele regressará porque nos ama. Já imaginou se ele não voltasse? Nós que o amamos, nós que o temos como Senhor, como Salvador, o que seria de nós? E aqui a palavra de Deus, o autor aos Hebreus diz, olha, ele aparecerá segunda vez, não é? Para aqueles que esperam para a salvação, aqueles que o esperam. Nós esperamos o Senhor Jesus. Ele voltará por mim e por você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, e você, meu amigo, minha amiga, se ainda não recebeu Jesus no seu coração, entregue a sua vida a Jesus. Receba-o como Senhor, como Salvador. Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, nele, não é em religião não, muito menos em si mesmo, aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer te dar vida eterna. Você aceita? Entregue sua vida a Jesus. Creia no Senhor Jesus. Entregue-se a Ele. É com você que o Senhor está falando nesta hora. Uma profecia de Daniel. Daniel viveu nos anos 605, 562 a.C., um profeta veterotestamentário, do Velho Testamento. Uma profecia de Daniel que faltava foi confirmada em nossos dias. Lá atrás, 2500 anos atrás, Deus levantou um profeta e ele fez profecia sobre a vinda do Senhor. Veja o que Daniel diz no livro que leva o seu nome, capítulo 12, versículo 4. Daniel diz assim, Daniel, capítulo 12, verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. E aí o Senhor diz, muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. 2600 anos atrás, o Senhor alertou a humanidade
com relação à vinda do Senhor ao dia final, dizendo, olha, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Basicamente, aqui nós temos duas profecias, ou duas características dessa profecia. A primeira, muitos correrão de uma parte para outra. Interessante que em nenhum momento da história humana, o homem, a mulher, teve condições tecnológicas para correr de uma parte para outra desse planeta. Até poucos anos atrás, a geração dos nossos avós, para você vir da Europa para cá, ou daqui para a Europa, você levava meses de navio. Hoje, você consegue ir literalmente ao outro lado do mundo em pouco mais de 30 horas, via aérea. As pessoas vão para um lado e para o outro no mundo inteiro, até por conta disso facilitando a transmissão de vírus e por isso a pandemia que enfrentamos. Bem, muitos correrão de uma parte para outra. Isso já acontece somente em nossa geração. Outra coisa que acontece em nossa geração, que previu Daniel, a ciência se multiplicará. A ciência nunca se multiplicou na história humana. A ciência avançou sempre lentamente. Mas, em nossa geração, a ciência se multiplicou. A ciência começou a uma velocidade impressionante, nunca vista em toda a história humana. Hoje, o número de avanços científicos, ela avança na área tecnológica, na área da informática, em todas as áreas a ciência está avançando. O homem já foi até a Lua, agora pretende ir até Marte, já temos sondas nossas lá, já temos robôs em Marte, coisas que nós nunca imaginamos, que as gerações anteriores nunca imaginaram. Na parte médica, temos exames como tomografia e tantas outras coisas assim. Nós estamos vendo cumprir a profecia de Daniel. Finalmente, na segunda vinda de Cristo, teremos a completa realização da nossa salvação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 7 a 8, diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meu irmão, minha irmã, nós somos salvos por Jesus. Aquele que vem a mim, disse Jesus, jamais lançarei fora. Aqueles que são salvos têm seu nome escrito no livro da vida. Tem o selo do Espírito Santo, que é o selo da salvação. Mas a nossa salvação se concretizará, estará completa, plena, quando estivermos com nosso Senhor Jesus Cristo na glória eterna. De forma que a vinda dele vai concretizar a nossa gloriosa salvação que ele nos outorgou. Bem, aqui estão alguns textos da Bíblia, creio que os principais, que falam a respeito da segunda vinda. E eu espero que você que está assistindo esse vídeo esteja sendo tocado pelo Espírito Santo, porque Jesus está prestes a voltar. Que a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja acertada diante de Deus. Priorize o Senhor Jesus, priorize a oração, priorize missões, se prepare para este encontro, que você possa ser um crente frutífero, que você possa ser um crente usado pelo Espírito Santo de Deus. E você, meu amigo, minha amiga, entregue a sua vida a Jesus, se ainda não o fez, recebendo-o como Senhor e Salvador. O Senhor Deus quer que você, que está assistindo esse vídeo, vá para o céu, para a vida eterna. Esse mundo é uma ilusão pecaminosa. Há muito além deste mundo, aguardando por aqueles que creem em Jesus a ponto de entregar sua vida a Ele. Deus abençoe a sua vida. A Igreja Batista Videira, na sua escola bíblica dominical, tem muita alegria em compartilhar a palavra de Deus e o Deus da palavra com
com você. Deus te abençoe.